um olhar sobre si mesmo, um olhar para si. Olhando para si, você consegue transformar-se. Transformando-se, você consegue transformar também o mundo. Falamos no primeiro bloco um pouco sobre os pilares da construção subjetiva, honestidade, bondade, e o pilar e o alicerce básico da construção coletiva, da construção do sujeito social, a colaboração. Mas, gente, tudo isso, teoricamente, nos parece interessante. Até de uma certa forma fácil, quando você coloca isso no plano didático. Mas na prática da vida, não é tão fácil você aplicar essas coisas. Porque existem várias questões conceituais e contextuais que modificam muitas das vezes a sua capacidade de fazer um exercício mais reflexivo, mais crítico sobre o seu comportamento e sobre a sua posição no mundo. É o dia a dia, o corre-corre, a quantidade de estímulos, a sua criação, o seu contexto, as privações que você passa, os seus traumas, aquilo que você tem que responder de uma forma mais imediatista ao mundo. Então não é uma coisa fácil. Isso exige de nós uma disponibilidade, um exercício pessoal, um exercício reflexivo muito grande. Uma disposição, uma coragem. Leandro Carnal ele fala muito sobre isso, né? É preciso ter coragem para você viver, para você vencer os seus vícios de comportamento, os seus vícios morais. É preciso ter coragem para enfrentar escolhas. Ou você acha que é fácil optar por ser honesto, optar por ser um sujeito bom, optar por colaborar com o outro, abrir mão de coisas? É preciso ter muita coragem, ter peito. É preciso sustentar posições e perder, aprender a perder. Perder coisas, perder batalhas, perder confortos. Porque fatalmente nesse processo, se você escolher viver eticamente, você vai precisar fazer escolhas e você vai precisar assumir e encarar perdas. Os ganhos, eles também vêm. Mas não ache que isso será fácil. E aí, óbvio, eu separei 7 pontos que atrapalham o sujeito na construção da sua vida ética, da sua felicidade, num conceito mais de eudaimonia, como nos trouxe Aristóteles, né? De uma posição ética na sociedade. Quando ele cita, quando ele escreve, né, o seu livro, a sua obra Ética a Nicômaco, fazendo uma referência ao seu filho, isso é de uma de uma estética tão fabulosa, né, de um afeto tão profundo, porque ele faz esse link com o ser que para ele é a sua continuidade, é um ser mais importante que é o seu filho. Então, a ética, para Aristóteles, ela passa exatamente por esse respeito ao outro, pelo sistema colaborativo, pelo pensamento coletivo, pelo equilíbrio, pela posição crítica, pela visão sociopolítica das coisas, pela responsabilidade que você tem com o mundo que você vive, com os seus semelhantes. Então, na verdade, essa ética
esse posicionamento ele só pode ser construído se você vence algumas pedras no caminho, se você vence algumas dificuldades. Uma delas é você negar o que Freud chamou de princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? De uma forma bem simples para a gente entender aqui. Freud dizia que você é regido por um princípio que é como uma balança. Prazer e desprazer. Tudo na vida é prazer e desprazer. Certo? É um sistema. Você tem desprazer com algumas coisas, você tem prazer com outras. Alguns desprazeres te movem a buscar o prazer. Alguns desprazeres te movem a reconfigurar-se enquanto sujeito. Alguns prazeres também te remetem ao conceito de desprazer, e assim você vai se constituindo. Ora, se você é regido por um princípio de prazer e desprazer, como que você acha que você pode estar no mundo vivenciando apenas coisas boas? Não, eu quero apontar para um caminho onde só coisas boas vão acontecer. Isso é muito comum nos livros de autoajuda, né? É tão bonito você ler aquilo, mas você não passa da terceira lição. Porque aplicar tudo aquilo num campo real é impossível. Num campo ideal, sim, você pode perseguir aquilo. Mas você achar que não, tudo vai dar certo. Minha vida vai ser perfeita. Eu vou ter o casamento perfeito, eu vou ter o emprego perfeito, é para isso que eu trabalho. Olha, na prática não é bem assim. E é preciso você ter a sabedoria de compreender que o mais interessante dessa história é você achar o equilíbrio. Quer ver um exemplo simples também para ilustrar essa ideia? Imagina se nós não tivéssemos fome. Será que teríamos prazer em comer aquela picanha mal passada, ou que seja aquele alface com, né, uma boa dose de azeite? Será que teríamos prazer se não tivéssemos fome? O que é a fome? A fome é o desprazer. É aquilo que incomoda, é a falta. É aquilo que vai te fazer buscar, é aquilo que vai te trazer uma sensação de vazio, aquilo que te impulsiona a buscar. Obviamente que você não vai precisar de um jejum de 10 dias para buscar aquele prazer, não é isso. Mas é um sistema, Você não precisa deixar-se ser tomado pelo desprazer, mas achar o equilíbrio. Quando começa a dar uma fominha, você não vai lá. E é tão mais gostoso, né? As mães até brincam. Não, com fome eles gostam de tudo. Come tudo. Não é assim que as mães falam? Quando a criança, eu não gosto disso, eu não quero aquilo. Não. Com fome, a criança bota tudo para dentro. Mas exatamente por isso, essa busca pelo equilíbrio. Você vence o desprazer buscando o prazer. Mas o prazer também, ele é finito. Ninguém fica mergulhado numa piscina de prazer o tempo todo. Pulsão de vida, pulsão de morte também, uma teoria, né, trazida por Freud. A gente vive altos e baixos. Olha a linha lá do coração, faz um eletro. É assim a nossa mente também. Não estamos felizes o tempo todo. Isso não quer dizer que não possamos ser felizes. Se você acha o equilíbrio para essa guerra permanente entre prazer e desprazer, né? Entre vida e morte, entre sim e não. Outra coisa, outro ponto, o segundo ponto que atrapalha muito o sujeito, ser um sujeito ético, ser um sujeito próspero, ser um sujeito feliz, é você negar também o princípio da realidade.
Fazendo mais uma vez referência a Freud. O que é o princípio da realidade? Gente, vivemos num mundo. Temos um contexto. Não adianta você querer que seu dia tenha 48 horas, ele tem 24 horas. Não adianta você ter 1,60 m e querer ter 1,80 m. Não adianta. As coisas são como são. Você pode transformar essas coisas? Pode. Mas você precisa respeitar a realidade. Senão você vive em eterno conflito com você mesmo e com o mundo que você vive. Como ser feliz assim? Né? Também é preciso, terceiro ponto, articular desejo e felicidade. A felicidade ela é muito imposta pela cultura. Todo mundo busca aquele empregozinho fixo, aquele casamento bonitinho, aquela foto de família, casa de praia, casa de campo, e parará, aquele carro legal. Ora, se você só encontrar a felicidade naquilo que o mundo te impõe como felicidade, fica um pouco complicado, porque as pessoas são diferentes, gostam de coisas diferentes. É preciso respeitar um pouco mais o seu desejo, porque o seu desejo ele é fundamental para você sentir-se feliz, sentir-se bem. Um quarto ponto é você saber equilibrar razão e emoção. Daniel Goleman traz um conceito de inteligência emocional muito interessante. Tem pessoas que tendem a querer racionalizar tudo. Não dá para você impor razão a tudo na sua vida. Algumas coisas são da ordem da emoção, do afeto. Eu lembro de uma reportagem que o filho cai no rio e a mãe, que nunca nadou, se atira, vai lá, tira o filho, e quando ela consegue jogar o filho na margem, ela começa a gritar: meu Deus, eu estou me afogando. Ela foi no meio do rio, voltou, e ela grita que está se afogando. Isso é racional? Não, isso não é do âmbito da racionalidade. A sua fé, aquilo que você crê, que você acredita, é do âmbito da racionalidade? Claro que não. É preciso então achar um equilíbrio entre razão e emoção, para que você tenha prosperidade, para que você consiga viver eticamente. O equilíbrio das coisas, né? Um quinto ponto, Aristóteles falou que a felicidade ela se pauta na medida correta das coisas. Tudo demais faz mal. Isso já bebe 100 litros de água. A água é a fonte da vida, a água é tudo de bom. Bebe 100 litros de água, me diz o resultado. Quando meu pai era pequeno, meu avô tinha uma banquinha, uma mercearia, e ele adorava doce de leite. E ele ficava perturbando meu avô. Um dia falou: então tá bom, você quer comer doce de leite à vontade? Tá bom. Pegou uma barra de 1 quilo de doce de leite, meu pai falou: isso é mole para mim. Quando acabou de comer 200 gramas, ele não aguentava mais. O olho já estava virando de tão enjoado que ele estava. A medida correta das coisas. Olha o conceito aristotélico aí. Sexto ponto, a ganância. Quando uns têm de mais, outros têm de menos. Epicuro falou que a ganância é uma bola de neve. Quando você almeja um salário de 5 mil e passa a ganhar 5 mil, você já quer ganhar 10 mil e já comprometeu 5 mil. Isso não para. Então ele falava: olha, não aumente muito suas metas e objetivos, não. Saiba controlar a sua ganância. E por fim, o narcisismo. O nosso umbigo, ele às vezes é tão grande, e não é por causa de hérnia, não. Tem um umbigo pequenininho, mas ele cresce tanto, o sujeito olha tanto para si e consegue tão pouco olhar para o outro, ser solidário, ser colaborativo, ser empático, que o narcisismo ele se torna um veneno. Então, gente, eu trouxe aqui esses pontos para a gente pensar que o olhar para si, ele passa também pelo olhar para o outro.
e saber se construir de uma forma ética, de uma forma digna, como um sujeito da transformação, também é você colocar-se eticamente e colaborativamente no mundo. Portanto, eu deixo aqui essa mensagem: olhe para si. E olhando para si, se transformando, também partilhe essa boa ressonância, esse bom impacto ao ecossistema do qual você participa.